Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O grito na madrugada. Boa noite, meus amigos do canal. O meu nome é Carlos. O que eu irei contar é algo inacreditável que nunca imaginei que poderia vivenciar. Já não bastando todos os problemas que eu passei na minha infância e adolescência, as coisas erradas, decisões que me levaram a passar pelo pior momento da minha vida, ainda tive que presenciar coisas inexplicáveis em um local que naturalmente é infernal, e no caso é a prisão. Bom, eu não vou prolongar muito, então vamos diretamente ao relato. Desde jovem, eu acabei sendo levado para o mundo do crime. Eu cresci em um bairro onde a lei era ditada pelo medo e violência, até mesmo por falta de oportunidades. Aquele se tornou o meu mundo. Eu não vou fugir das minhas responsabilidades, mas é assim que as coisas são em bairros periféricos. Aos 15 anos de idade, eu já participava de roubos e aquilo foi se tornando muito fácil. A adrenalina era viciante e o dinheiro fácil parecia irreal. Mas tudo isso teve um resultado e eu paguei de uma forma do qual eu não estava preparado, no presídio de São Judas Tadeu. Eu acabei sendo preso depois de uma invasão a domicílio. Foi naquela noite que eu senti medo pela primeira vez, mas não foi nem perto do que estava por vir. O julgamento foi rápido e em pouco tempo eu me vi diante dos portões do presídio para passar alguns anos repensando minhas atitudes longe de total liberdade. Esse presídio era dito como um inferno na terra, e provavelmente era mesmo, mas não pelos motivos que as pessoas pensavam. Assim que eu entrei naquele lugar, eu senti um mau cheiro de podre mesclado a todo o mal causado pelas pessoas lá dentro. Eu me recordo bem dos corredores estreitos, paredes sujas e um mofo nos cantos. Mas o que faz qualquer pessoa gelar quando entra nesse lugar são os olhares de outros presos, cheios de ódio e desespero. Esse era o meu destino a partir daquele momento. Eu fui colocado em uma cela no fundo do bloco B, que diziam ser um dos piores lugares do presídio, pois assim que eu cheguei, eu já fiquei sabendo que naquele local coisas estranhas aconteciam. Eu não conseguia pensar em nada daquelas coisas, e com todos os problemas que eu arrumei na minha vida, a última coisa que eu queria pensar eram em histórias de fantasmas. Na verdade, eu queria tentar ser destemido lá dentro, mas o que aconteceu era puro fingimento. Não demorou muito para que eu ouvisse coisas estranhas durante a madrugada, como sons de gritos ecoando pelo corredor que não me deixavam fechar os olhos. No princípio, eu até pensei que fossem apenas brigas entre os detentos, que é bem comum, mas havia algo estranho e diferente naqueles sons. É difícil de explicar, mas não parecia ser algo deste mundo. Eu cheguei até a questionar os outros detentos sobre os gritos, mas muitos evitavam comentar. O tempo foi passando e aqueles gritos se tornaram parte da minha rotina noturna. Muitas vezes eu apenas tentava ignorar para não enlouquecer, mas as coisas estavam prestes a piorar e muito. Então veio uma noite em que eu estava quase pegando no sono, quando eu comecei a ouvir um barulho estranho.
Parecia alguém andando no fim do corredor das celas, só que daquela vez havia um som de corrente sendo arrastada junto aos passos lentos que ecoavam no silêncio da madrugada. Na hora eu arregalei os olhos sem entender aquele som angustiante. Eu me levantei, coloquei o meu rosto na pequena janela da minha cela e tentei olhar em volta, mas o corredor parecia estar vazio. Mas o som continuava e se tornava cada vez mais forte, como se estivesse se aproximando da minha cela. Foi aí que eu tomei um susto e pulei para trás, quase caindo no chão. Eu vi algo passando rapidamente em frente à porta da minha cela. Era uma sombra escura sem forma definida. Eu confesso que eu nunca senti tanto medo como naquela noite. E olha que eu passei por situações que muitos homens não aguentariam. Naquela noite eu descobri que as histórias que contavam sobre o lugar eram reais, mas foi só o começo. Nos dias seguintes, a minha vida se tornou uma mistura de medo e paranoia. Eu já começava a ficar apavorado quando a noite começava a cair, pensando no que estava por vir. Eu até comentei com os outros presos sobre o que eu vi, mas a maioria se recusava a falar sobre o assunto. Apenas um deles, um velho detento, me falou que eu deveria ignorar tudo que eu estava ouvindo na madrugada, pois aquilo poderia me enlouquecer. Mesmo com bastante medo, a curiosidade sempre vence, e é claro, eu segui o conselho dele. Então veio uma noite em que eu acordei com uma trovoada do lado de fora do presídio. Logo percebi que estava chovendo muito forte, e um ar gelado entrou na cela, o que era um alívio naquelas noites quentes. Isso, eu senti um gelo na espinha, com um grito alto ecoando nos corredores. Um desses gritos foi tão alto que parecia estar vindo de dentro da minha cela. Eu me sentei e olhei em volta, mas nada. O ar ficou pesado e eu comecei a sentir um frio fora do normal. Saía até fumaça da minha boca. Eu me levantei e fui até a porta da cela. Aproximei os meus olhos lentamente e entrei em choque ao ver aquela coisa. Daquela vez, eu pude ver mais claramente aquela aparição. Aquilo tinha a forma de uma pessoa, bem alta e magra. Era uma massa esfumaçada que se movia bem devagar. Mas o que me deixou sem conseguir respirar eram seus olhos, em um tom avermelhado. Eu fiquei paralisado, olhando fixamente aquele ser, mesmo que a minha vontade fosse fechar os olhos e nunca mais abri-los. Novamente eu percebi que aquela sombra estava vagando lentamente pelo corredor, indo em direção à minha cela. A cada passo que dava, eu sentia a agonia crescendo dentro de mim, mesclada a uma dor. Era como se 1000 agulhas perfurassem a minha pele. Eu não conseguia me mover. Eu estava sem controle do meu corpo. Então, quando chegou finalmente em frente à minha cela, a poucos centímetros de mim, eu ouvi uma voz. Era como se fosse dentro da minha cabeça. Aquela coisa falou que eu nunca sairia daquele lugar vivo. Na hora eu retomei o controle e comecei a gritar apavorado. Foi nesse momento que eu entendi o motivo de todos aqueles gritos de pavor que eu ouvia na madrugada. Em um piscar de olhos, aquela sombra demoníaca desapareceu diante dos meus olhos. Eu fiquei mais uns minutos em pé, sem reação, com um medo inexplicável. Nos dias seguintes, eu acabei ficando doente, bem febril, e fui levado para a enfermaria. Ninguém sabia o que eu tinha, só eu que sabia. Aquele demônio me amaldiçoou naquela madrugada. Depois de algumas semanas eu comecei a me recuperar fisicamente, mas a minha mente estava quebrada. Eu passei pelo inferno com pesadelos insuportáveis. Eu me assustava com qualquer sombra na parede. Nenhuma punição de homem é comparável com o que eu vivenciei naquela hora. Um tempo depois, por conta do meu bom comportamento, eu acabei sendo transferido para um outro presídio, porém menos rigoroso. Mas eu não me livrei do medo que me acompanhou até o final da minha pena.
Confesso que mesmo depois de anos como um homem livre, esse sentimento nunca me deixou, nem mesmo a imagem daquele ser maligno que ficou na minha cabeça para sempre. Bom, meus amigos, esse é o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje em dia eu tenho uma vida bem diferente. Eu deixei todos os meus erros para trás. Eu só sei que nunca mais quero sentir aquele pavor novamente ao ter que encarar aquele demônio de olhos vermelhos e a sua voz na minha cabeça. Eu sei bem que se eu continuasse na vida que eu tinha, eu acabaria tendo que enfrentar todo aquele inferno novamente. O que eu sei é que não iria suportar tudo aquilo de novo. O presídio de São Judas Tadeu continua lá, como um monumento ao desespero e medo. Eu não sei explicar o que realmente ouvi, mas eu sei que era algo maligno, o que me fez entender que há coisas piores que qualquer prisão. E naquele lugar amaldiçoado, eu fui testemunha de algo completamente inexplicável. O meu pai encontrou uma criatura na madrugada. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Rafael. Eu tenho 36 anos de idade, sou de Tiradentes, em Minas Gerais. Esse relato aconteceu com meu falecido pai. O mesmo contava essa história jurando de pé juntos que era real, e eu nunca duvidei, pois ele sempre foi um homem muito sério. Eu vou contar como se fosse ele me falando o relato. O nome dele era João, mas todos o chamavam de Arruda. Lá pela década de 80, eu tinha por volta de uns 30 anos e trabalhava fazendo construções em estradas. Já trabalhei com ponte, com pista e tudo mais, mas o meu favorito eram os trilhos de trem. Eu já tinha alguns filhos que moravam comigo. Foi na época que o meu filho mais novo, o Rafael, nasceu. Eu deixei a minha esposa em casa com a minha sogra e fui trabalhar. A nossa casa era humilde, eu mesmo construí para morar com a minha família. Ao redor da nossa casa tinha um pequeno espaço para a plantação e tudo mais. Porém a rua onde ficávamos era cheia de casas, muito movimentada. Ainda nessa mesma década, comecei um trabalho fazendo uma estrada. Ia sempre eu e o meu vizinho Luiz. Nós éramos compadres. Como todos sabem, algo que ainda não é construído fica em um local totalmente isolado, cheio de mato alto ao redor e florestas densas. Graças a Deus eu não ficava com a parte de tirar os matos para fazer as coisas. Eu apenas construía. Em várias vezes dessas minhas construções, eu confesso que já vi de tudo um pouco. Eu já vi a caipora nos vigiando. Eu já vi o saci roubando o fumo de outro construtor. E eu também já vi o tal do lobisomem. E eu não vou mentir. É algo completamente horroroso. Mas infelizmente acabei descobrindo que algum deles tem uma triste sina por trás. Poucos irão acreditar, mas eu já conheci um senhor que virava bicho. Ele dizia que foi amaldiçoado ainda criança por uma mulher que foi abandonada pelo pai dele. Assim, ela o fez virar bicho, só de tanta raiva que tinha do seu pai. Era muito triste. Ele ia para o meio dos matos e depois voltava todo machucado e com o corpo doendo. Ele dizia para mim que não se lembrava sempre, mas que quando estava virado, dava para ter um pouco de noção. Ele tinha que lutar para o animal não vencer o seu lado humano. Infelizmente, um dia ele foi encontrado sem vida em uma floresta, estava sem roupa e com alguns furos. A polícia arquivou o caso e depois de alguns anos reabriu e finalizou dizendo que ele era na verdade um ladrão e que o dono da casa tinha apenas se defendido. Mas todo mundo da região sabia que não era bem isso.
Como toda cidade pequena, haviam rumores. Ele era um homem tão bom que todos que sabiam o ajudavam com doações de alimentos e tudo mais. E quem não sabia, via ele apenas como um pobre coitado. Ele havia conversado sobre isso com pouca gente. Eu havia criado um laço de amizade muito grande com ele, pois ele acabou me contando o seu maior segredo. Eu guardei isso para o resto da minha vida. Sempre ia ao cemitério acender velas em seu túmulo para que ele finalmente pudesse descansar em paz. Aqui em Minas é muito comum essas criaturas aparecerem, ainda mais naquela época. Enfim, continuando o relato, eu sabia que existia esse tipo de criatura e sempre ficava alerta a qualquer sinal do sobrenatural. Sempre saía para trabalhar quando o sol ainda nem tinha raiado. Ia eu e o Luiz, pegávamos o ônibus da empresa e íamos trabalhar. E nunca tínhamos hora para voltar, mas geralmente saíamos de lá às 9h30 da noite para 10 horas, o que era muito tarde para quem começava a trabalhar muito antes do sol raiar. Os patrões sempre queriam que a obra tivesse o mais adiantado possível. Na construção dessa estrada haviam várias pessoas, cada uma no seu posto. Em um dia normal, eu saí para trabalhar, passei na casa do Luiz e fomos caminhando até a esquina da outra rua, onde o ônibus pegava a gente. Onde a gente trabalhava não era tão longe de nossas casas. Dava até para ir a pé, pegando o trilho do trem e seguindo reto até chegar na rua principal. Mas claro, a gente sempre preferiu ir de ônibus. Quando chegávamos lá, eu trabalhava feito um condenado. O nosso tempo de almoço ou lanche eram de apenas 20 minutos. Então realmente era total foco no trabalho, sem horário até para o descanso. Os patrões não queriam saber se estávamos cansados ou não. Tínhamos que trabalhar sem reclamar, senão éramos mandados embora. Nesse mesmo dia, porém à tarde, o patrão chegou dizendo que queria que ficássemos até depois da meia-noite e queríamos ganhar, colocando nos dias de hoje, uma quantia equivalente a R$ 5 por isso. Chegava a ser piada, mas não tendo muita opção, todos acabaram aceitando. Então teve um trabalhador que questionou dizendo que o ônibus da empresa pegava a gente às 10 da noite. O patrão, sem se importar muito, disse que fôssemos a pé ou então de carona. O Luiz e eu apenas entreolhamos e ficamos calados e continuamos a trabalhar. Já se aproximava da meia-noite e todos nós estávamos cansados, e só de pensar em voltar a pé para casa eu ficava ainda mais. Quando estava dando 00:30, o patrão finalmente liberou a gente. Alguns trabalhadores que iam de carro deram carona para os outros que moravam distantes. O Luiz e eu, como a nossa casa não ficava tão longe, decidimos ir a pé. Pegamos rumo a uma estradinha de terra batida que dava para os trilhos. Olhei para o céu e a lua estava linda, bem cheia. A gente nem precisava de lanterna, pois a própria lua iluminava o caminho. Chegamos então na parte dos trilhos. Agora era só seguir reto. Nós fomos conversando, batendo um papo sobre esse trabalho que não nos valorizava e que na verdade só explorava a gente. A nossa prosa foi interrompida por um fungado alto vindo dos matos ao redor. Aquele trecho da linha do trem era mato para todo lado. O Luiz, que estava sempre armado, já botou a mão na cintura. Então o vento frio percorreu e nos fez arrepiar dos pés à cabeça. Eu comecei a escutar passos rápidos, vindo do matagal na minha lateral, e perguntei se o Luiz também estava escutando. Ele apenas confirmou com a cabeça. Nós dois estávamos atentos, olhando para todos os lados, até que mais à frente surgia algo muito feio, que só de olhar dava um medo muito grande. Aquilo estava de pé sobre 2 patas, saindo do meio do mato e vindo em direção aos trilhos. De longe não deu para ver muita coisa,
mas aquela coisa começou a correr na nossa direção, ficando em 4 patas. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu estava em completo pânico, pois eu sabia o que era aquilo. A luz da lua iluminou bem e deu para ver cada detalhe. Era algo muito peludo, com os olhos vermelhos, focinho de cachorro e as orelhas pareciam as de um jumento. Seus pelos eram negros e as suas pernas traseiras pareciam estar quebradas. Eu confesso que apenas ver qualquer outro ser da natureza é normal e não dá tanto medo. Mas ver aquilo correr na sua direção, rapaz, eu tremia mais do que vara verde. O meu amigo sacou a arma e mirou naquilo, pronto para atirar naquela aberração. Imediatamente, aquela coisa parou de correr e ficou nos encarando. Foi aí que eu me lembrei do senhorzinho que era amaldiçoado com essa sina e pedi para o Luiz não atirar, pois por trás daquele animal havia na verdade um ser humano. O bicho, felizmente, parecendo entender, soltou um uivo que quase estourou os meus tímpanos. O Luiz, ainda com receio, abaixou a arma, mas ainda a segurava firme, caso aquela coisa tentasse atacar. Só que, para nossa sorte, acho também que o bicho ainda tinha consciência humana, apenas virou de costas e correu para dentro dos matos, seguindo assim o seu caminho e cumprindo a sua triste sina. O Luiz e eu não perdemos tempo e foi pé na tábua. Começamos a correr desesperadamente até chegarmos em uma rua mais movimentada. Fomos até a minha casa, que era mais perto, e o Luiz acabou dormindo por lá mesmo. Contamos a nossa história para minha esposa, que acordou com os nossos barulhos. Não contamos isso a mais ninguém além de nossas famílias. Depois daquele dia, achamos que foi pura sorte aquele bicho ter nos entendido e nunca mais voltamos depois da meia-noite a pé para casa. Então, pessoal, esse relato foi o que o meu falecido pai sempre contava, mas sempre tive uma dúvida. Aquelas criaturas têm mesmo um lado humano? Bom, fica a minha pergunta. Eu desejo a todos os inscritos uma boa noite. Quase morri de tristeza. Boa noite, amigos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo as coisas não andam nada bem. O meu nome é Priscila. Eu tenho 40 anos de idade, sou nascida e criada na cidade de Cáceres, no Mato Grosso. Eu acompanho o seu canal há algum tempo e gosto muito da forma respeitosa como você trata as histórias dos ouvintes. Eu resolvi escrever para o canal na esperança de que seus inscritos, sempre tão carinhosos, possam me dar uma palavra de conforto, porque sinceramente eu não sei o que pensar. Eu não tenho nenhuma religião e não sigo nenhuma doutrina. Eu não acredito em muitas coisas, mas, como diz a música, eu só não duvido da fé. Muitas histórias paranormais ou sobrenaturais que eu ouço, sinceramente eu não acredito. Eu não acho que quem as envia esteja mentindo. Eu simplesmente penso que as coisas podem ser explicadas em uma forma racional. Às vezes, as pessoas podem se confundir ou então apenas estarem vendo imagens ou ilusões que a nossa mente nos mostra. E é isso, é só a minha opinião. Logicamente eu posso estar errada. Bom, eu espero que o que eu passei mãe nenhuma jamais passe. A dor de enterrar um filho jovem, cheio de vida, é uma coisa muito difícil de escrever. Então, eu nem vou tentar. Eu vou apenas dizer que eu passei 2 meses praticamente anestesiada. Se alguém me perguntar alguma coisa que aconteceu naquele período,
eu simplesmente não vou saber responder. Eu só saía da cama para fazer as minhas necessidades. Mal eu comia. Eu não queria ver a luz do sol. Eu não queria ver e nem falar com ninguém. A única coisa que eu queria era morrer. O meu filho definhou em questão de dias. Ele começou reclamando de uma dor de cabeça muito forte que vinha acompanhada de uma vertigem também muito forte. Ele mal conseguia ficar de pé. Depois apareceram outros sintomas. Ele reclamava muito quando as luzes estavam acesas, dizia que a visão estava borrada, vomitava muito e se sentia constantemente com muitas náuseas. Esse quadro evoluiu para pior em questão de semanas. Depois que os exames diagnosticaram um aneurisma cerebral e quando se rompeu, o levou embora rapidamente. Eu estou resumindo um pouco a história para que o relato não fique muito grande. Basta dizer que esse período e os 2 meses após o seu falecimento foram os mais dolorosos para mim. Eu não sabia como lidar com essa dor. Por muito tempo fiquei indo até o quarto dele e me trancava lá. O meu marido já sabia, então ele não me incomodava. Ele me deixava lá trancada com a minha dor, procurando respeitar o meu luto. O que ele e nem ninguém sabe é que teve uma noite, após horas chorando e questionando a Deus por que ele havia me tirado meu único filho. Eu que estava deitada na cama dele, senti que alguém segurou a minha mão. Eu até achei que meu esposo tivesse entrado lá para me fazer companhia, mas não. Apesar da pouca luz no quarto, eu conseguia perceber e enxergar que não havia ninguém ali comigo. Eu fiquei com a sensação nítida de que alguém havia mesmo segurado a minha mão e, claro, só pude imaginar que era o meu filho que estava ali comigo. Eu fechei os olhos e com uma voz bem baixinha comecei a dizer que eu sabia que era ele quem estava ali. Disse que ele com certeza tinha visto as minhas lágrimas e que Deus havia me permitido que ele viesse me visitar pela última vez. Eu entrei numa espécie de transe. Eu não sei bem como explicar e aquele quarto começou a ficar diferente. Eu irei tentar descrever o que eu senti naquele momento. Era como se eu entrasse em uma outra dimensão. O ar estava diferente. Eu ouvi um som tipo um zumbido no meu ouvido. Um barulho como aquele que a gente ouve quando sobe de elevador muito rápido para um andar muito alto. Mesmo com os olhos fechados, eu percebi um brilho muito forte tomar conta do quarto. E então, eu ouvi a voz dele. Ele me disse que estava bem, que pessoas estavam cuidando dele e que ele não sentia nenhum tipo de dor ou sofrimento. Ele disse que me amava e que não queria que eu ficasse dentro daquele quarto, por isso não seria bom para mim. Meus amigos, eu fiquei com medo de abrir os meus olhos e dar de cara com a realidade. Se aquilo fosse um sonho, uma visão ou até mesmo alguma projeção da minha mente, eu não me importava. Eu queria morar naquela visão. Eu queria que aquela sensação não parasse nunca. Eu me sentia abraçada, confortada, amada. Depois de um tempo, eu pude sentir alguns instantes de felicidade. Eu havia feito contato com meu filho. Eu tinha conseguido ter um momento com ele depois de um período realmente muito complicado e doloroso. Então, eu fui despertada pelo som do meu celular. Era minha irmã me ligando. Eu fiquei tão frustrada e irritada que eu nem atendi. Tentei voltar novamente para aquele lugar, mas infelizmente eu não consegui. Eu me ajoelhei, eu supliquei, eu fiquei orando sem nem me dar conta do tempo. Eu tentei de tudo, mas não consegui ter de novo aquela conexão com meu filho. Fiquei ainda por um tempo me recompondo e quando eu saí, eu vi que já era noite. O meu esposo estava sentado na sala assistindo TV. Quando ele olhou para mim,
Fez uma cara de espanto. Disse que eu estava horrível, com olheiras profundas, o cabelo desgrenhado, e disse que eu estava fedendo. Foi ele que me contou que eu estava há 2 dias naquele quarto. Ele me obrigou a tomar um banho e foi para a cozinha preparar alguma coisa para eu comer. E eu fiz o que ele pediu. E depois eu fui tentar dormir um pouco. É claro que eu não consegui. Eu não conseguia mais suportar a ausência dele. Cada canto da casa parecia gritar o seu nome e o silêncio se tornava ensurdecedor. Todas as noites depois que o meu filho partiu, o quarto dele permaneceu intocado. Era como se de alguma forma fosse preservar aquele espaço e que pudesse congelar o tempo e assim trazê-lo de volta. Naquela noite eu senti como se tivesse conseguido romper uma barreira. Era como se eu tivesse mesmo conseguido ir para alguma outra dimensão. Eu fiquei me revirando na cama, mas não teve jeito. Eu me levantei e fui caminhando novamente até o quarto dele. Eu fechei a porta, me tranquei por dentro e me sentei no chão, abraçada a um dos seus casacos favoritos que ainda guardava o cheiro dele. As lágrimas vieram sem controle, molhando o tecido entre os meus dedos. Filho, por favor, me dê um sinal. A minha voz saiu embargada, quase como um sussurro. Só mais uma vez, por favor. Só mais uma vez. O relógio já marcavam 3 horas da madrugada. Foi quando o cansaço me venceu e eu deixei a minha cabeça cair sobre a cama. O cheiro dele parecia mais forte agora, como se o próprio quarto estivesse respirando. A luz do abajur tremeluziu suavemente e uma brisa quase imperceptível passou por mim, mesmo com a janela estando fechada. Eu levantei o meu rosto sentindo algo diferente no ar. Era como se o tempo tivesse parado por um instante. Então uma sensação quente, quase reconfortante, tomou conta do ambiente. Naquele momento os meus olhos se encheram ainda mais de lágrimas. Foi quando eu senti de novo um leve toque na minha mão. Mãe, a voz era suave, porém inconfundível. Era ele. Era a voz do meu menino. Naquele mesmo instante o meu corpo congelou e por um segundo eu tive medo de me virar e não ver nada. Mas quando reuni coragem e abri os meus olhos, lá estava ele. O meu filho estava diante de mim, com o mesmo sorriso doce e os olhos brilhantes que ele sempre carregava. Ele parecia estar iluminado por uma luz suave, quase hétera, e ele usava a mesma camiseta azul que ele vestia no dia em que tiramos a nossa última foto juntos. Você está aqui mesmo? A minha voz saiu em um soluço enquanto as minhas mãos tremiam. Ele balançou a cabeça bem devagar e se aproximou de mim. Eu podia sentir a sua presença e a sua energia como se uma parte dele estivesse realmente ali comigo. Ele se ajoelhou bem na minha frente e colocou a sua mão sobre a minha. Não precisa mais chorar, mãe. Eu estou bem. As minhas lágrimas caíram com mais força. Eu queria abraçá-lo, prendê-lo ali para sempre, mas algo me dizia que não era assim que as coisas funcionavam. Mesmo assim, eu estendi uma das minhas mãos e por um breve momento, eu juro que eu senti o calor da pele dele. Meu filho, eu sinto tanto a sua falta. Eu sei, mãe, mas eu nunca fui embora de verdade. Eu estou sempre aqui no seu coração e nas suas lembranças. Naquele momento o quarto parecia estar mais leve, mais brilhante, e a dor que eu carregava dentro do meu peito começou a se dissolver, dando assim lugar a um amor imenso que parecia envolver tudo ao meu redor. Você precisa seguir, mãe, por mim e por você. Ele então começou a se afastar lentamente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O desespero tentou me dominar novamente. Eu fiquei pedindo, implorando para ele ficar. Vê-lo ir embora mais uma vez era como reviver todo aquele tormento e aquele desespero. Foi quando eu me vi sozinha, sem ele perto de mim. Então,
eu ouvi: Mãe, toda vez que você fechar os seus olhos e pensar em mim, eu estarei aqui. Mas você precisa urgentemente de seguir com a sua vida. Um dia, nós iremos nos encontrar novamente. Mas não é o momento. Agora você precisa reagir. Então ele sorriu uma última vez, antes de desaparecer suavemente, como um raio de luz desaparece ao anoitecer. Eu fiquei ali ajoelhada no chão do quarto, com uma paz que eu não sentia havia muito tempo. O vazio ainda existia, mas agora havia também algo a mais, uma certeza de que o meu filho estava bem e de que ele ainda estava comigo. Naquela noite, finalmente eu consegui dormir pela primeira vez desde que ele se foi, e então eu senti que não estava mais sozinha. Isso confortou meu coração e me deu forças para continuar a seguir em frente. Mas se eu disser a vocês que eu sou uma mulher feliz e que superei essa perda, eu estarei mentindo. Já se passaram quase 6 meses desde que ele se foi. Tudo ainda está muito recente. Eu ainda sinto que se eu tentar novamente, eu ainda vou conseguir fazer contato com ele. Eu ainda não tive coragem de desfazer o quarto dele. E quase todas as noites eu tenho a sensação de ouvir alguns barulhos vindos de lá de dentro. Eu fico tentada a voltar lá todas as vezes que eu ouço esses sons. É como se ele estivesse me chamando, como se ele quisesse novamente me ver ou falar comigo. Meus amigos, eu entendo perfeitamente quem não acredita no que eu estou dizendo, assim como eu entendo perfeitamente se alguém disser que eu estou ficando maluca. Mas só eu sei o que eu estou passando. Só eu sei o peso que eu sinto na minha alma todos os dias e a vontade desesperadora que eu sinto de abraçar o meu filho novamente. Eu preciso saber se por acaso alguém já passou pelo mesmo que eu, pois eu sinceramente não sei mais o que fazer e nem o que pensar. Desde já eu agradeço a atenção de todos. Tenham vocês uma ótima noite e fiquem com Deus. Relato do meu bisavô no Ceará. Boa noite a todos. O meu nome é Vitor. Eu tenho 17 anos de idade, eu moro em São Paulo e a princípio eu quero deixar registrado que sou muito fã do canal e acompanho vocês há mais ou menos uns 2 anos. A história que eu quero contar aconteceu com meu bisavô. O nome dele era Paulinho. Na época que o fato ocorreu, ele tinha 20 anos de idade e morava em um vilarejo próximo a Pereiro, no Ceará. Ele tinha uma vida bem simples, vivia em um sítio próximo a esse vilarejo e a sua renda era a base do plantio que ele vendia na feira por lá. Naquela época ele namorava uma moça que morava pelas redondezas, só que havia uma outra moça chamada Vicenza, que gostava muito do meu bisavô também. Ela sabia que ele namorava e tinha bastante ciúmes dele. Foi então que começaram a se espalhar boatos pela região que uma criatura com formato de cachorro e era negro estava correndo pelas estradas do vilarejo, atormentando os animais das fazendas e sítios próximos. No dia em que essas conversas estavam ocorrendo, o meu bisavô estava na venda comprando alguns mantimentos. Ele acabou escutando essa história e em seguida essa moça, a Vicenza, entrou na venda, foi até o meu bisavô e perguntou se ele estava sabendo sobre os ataques desse animal estranho pela região. Ele respondeu que sim, e em seguida ela falou para que ele tomasse cuidado, pois sabia muito bem que ele iria até a casa da namorada naquela noite. Disse que ele deveria ficar atento quando fosse voltar, pois pelo que estava sendo falado por aí, a criatura gostava de atacar perto da estradinha que ele passava. Meu bisavô ouviu aquilo e ficou pensativo por um tempo, mas logo esqueceu,
sem dar muita atenção para o que aquela mulher tinha dito. Algumas pessoas diziam que ela era meio maluca e vivia falando coisas sem nexo pelo vilarejo. Passado um tempo, o meu bisavô se arrumou, pegou a sua mula e foi para a casa da namorada. Naquele tempo, quando dava 7 horas da noite, já era bem tarde. Então ele se despediu dela e pegou novamente a estrada de volta para casa. Era um trajeto meio longo, especialmente de montaria, mas era bem tranquilo e ele conhecia bem o percurso. Naquela noite o céu estava limpo. A lua clareava bastante a estrada, permitindo enxergar bem sua volta. Até então tudo estava bem tranquilo, até que em um certo ponto do caminho, já próximo da sua casa, ele começou a sentir um mau cheiro forte no ar. Era como se fosse um cadáver de algum animal. Em seguida, sua mula parou e fixou o olhar em um canto do mato, enquanto respirava de forma forte e bem assustada. Já o meu bisavô, sem entender do que de fato estava acontecendo, começou a olhar em volta procurando seja lá o que assustou a sua mula. Foi quando de repente percebeu algo passando por cima da sua cabeça e o jogando no chão. Foi tudo muito rápido. Ele começou então a sentir arranhões e cortes em seu peito, como algo pesado em cima dele. Naquela altura, a sua mula já havia corrido para longe e ele estava completamente sozinho ali naquela situação. Segundo o que ele contou, aquela coisa que o atacou lembrava bastante um cachorro com pelos negros. Era bem grande e forte e os seus olhos tinham a cor de sangue. Aquilo era totalmente macabro e certamente não era um animal qualquer. Por sorte, meu bisavô tinha o costume de andar com um punhal na cintura para algum tipo de emergência nas andanças por aquelas estradas isoladas. Foi então que, por meio de arranhões e patadas, ele pegou o punhal e conseguiu dar um golpe certeiro na perna da tal criatura. Na hora mesma parou e soltou um urro intenso de dor e em seguida saiu de cima dele e sumiu no meio do matagal que era coberto de sombras. Alguns minutos depois, o meu bisavô, buscando forças, conseguiu se levantar e percebeu sua camisa toda rasgada em farrapos e o seu peito ensopado de sangue. Ele então começou a caminhar pela estrada. Alguns metros à frente, acabou encontrando sua mula parada, subiu nela e voltou para casa. Sem ter muito o que fazer, ele esperou o dia seguinte para ir até o vilarejo comprar alguns remédios, para assim aliviar a dor que estava sentindo. Já no outro dia, no balcão da loja, ele pediu o que queria e então percebeu outro homem entrando na venda, falando com muita pressa e com ar assustado. Já no outro dia, no balcão da loja, ele pediu o que queria e então apareceu outro homem entrando na venda, falando com muita pressa e com ar assustado. Ele também pedia por remédios e algumas bandagens. Em seguida falou que a tal da Vicenza havia sido atacada por alguém e que a mesma havia levado uma facada na perna na noite anterior. Na mesma hora o meu bisavô arregalou os olhos e não acreditou no que estava escutando. E sem falar nada, pegou seu remédio e foi embora. Um tempo depois, ele ficou sabendo que a mulher havia sumido da região. Alguns falavam que ela havia falecido pela facada que levou. Outros diziam que apenas havia se mudado, mas ninguém sabia ao certo o que realmente havia acontecido. Enfim, esse é o relato vivido pelo meu bisavô. Eu fico contente em poder contar essa história para vocês e espero contar outras histórias vividas pela minha família, inclusive uma que passou comigo. Eu não tenho dúvidas que o meu bisavô passou naquela noite foi mesmo bem assustador. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.